Em 30 de novembro de 1944, Registro emancipou-se das terras de Iguape. Em 1º de janeiro de 1945, Registro passou a funcionar de fato como um município. Para ajudar a contar a nossa história, existem datas que são importantes. 1908 foi a chegada do navio Kasatomaru, trazendo os primeiros colonizadores japoneses. 1913, que foi a chegada dos primeiros imigrantes ao Vale do Ribeira. Para ajudar a contar a história dos primeiros anos do lugar que veio a se tornar a cidade de Registro, nós vamos assistir agora o documentário produzido pela Ecofalante sobre a chegada dos japoneses, suas dificuldades, desafios e motivações. Fundação de KKKK no Japão, em 1917, aí começou a intensificar a imigração aqui em Registro e Setibá. Os que vieram aqui em Registro vieram através da ferrovia Santos-Juquiá. Agora, aqueles que vieram para Jipuvura, como não existia ainda a linha, vieram por Santos e Iguape, de vapor. E subiram o rio, né? Existia, então, uma repartição em terras de 10 a 15 alqueires para que os colonos japoneses aqui chegassem e desbravassem essa terra, num projeto de desenvolvimento da época. Pelo contrato, exigia que tinha que ter 3 pessoas no membro da família para trabalhar, que pudesse trabalhar, 3 pessoas. Então meu pai era recém-casado e convidou o sobrinho, trouxe como membro da família. Desembarcou em Santos, foi para São Paulo nas casas dos imigrantes, aí voltou para Santos, pegou o trem e veio parar em Registro. E Registro então tinha uma casa de imigração. Então, até localizar onde ficava o lote que ele tinha comprado, então tinha que esperar na casa de imigração. Daí, então, eles, localizados, eles foram lá e levaram um susto, né? Desanimou um pouco, porque não tinha nada, praticamente no meio do mato, né? Casa que tinha, e aqui no Porto, umas 4, 5 casas só, completamente no meio do mato. Depois escolheu o lote, fez um barraco provisório para morar para lá, para começar os trabalhos. Meu pai veio com a intenção de plantar arroz. Então, o primeiro serviço que eles fizeram foi a roçada, derrubada, queimada. Naquele tempo não tinha esse Ibama, não tinha nada, né? Então derrubava tudo o mato. Meu pai veio do Japão, tinha recurso, tinha um terreno de 7 alqueires, ele derrubou tudo de uma vez. Aqui chegou 10 alqueires, para ele era uma coisa, né, de virar a cabeça de qualquer um. Tinha que pagar. Pagar a terra foi dificuldade, porque para vir do Japão, eles fizeram empréstimo para passagem, né? Depois chegou aqui, comprou o lote, tinha que pagar também. E para plantar, não sabia como é que ia plantar o arroz, porque é sistema completamente diferente, o sistema de plantio de arroz no Japão. Aqui era no morro, terra seca, queimar e plantar. Tinha o arroz, todo mundo plantava arroz, não tinha para quem vender. Aí viu que todo mundo está plantando arroz, e começou a plantar outras variedades. Foi silicicultor, bicho de seda, plantou café também, plantou cana-de-açúcar. Tentou-se plantar café, tentou-se plantar arroz na época, né? Mas sem grande sucesso. E o chá, como ele é bastante tolerante em termos de qualidade de solo, ele se adaptou bem à região, né? Seu Torazo Okamoto, ele já tinha experiência, né? Então ele viu que ia se dar bem, muito bem aqui,
Aí ele foi para o Japão em 1934, na volta parou na Índia e adquiriu uma semente da tipo Assam. Todo mundo plantou chá. Tinha fábrica de chá, bastante fábrica de chá. Naturalmente, todo imigrante passa por dificuldades. E aqui nessa região, a única referência que eles tinham de amparo era a Companhia de Desenvolvimento Ultramarino, que é o KKKK. A Kaigai Kogyo Kabushiki Caixa, então eles dividiram o município de Registro em regiões, em bairros. Então foi dividido para melhor administrar, né? Cada bairro formava uma associação. Então fazia a reunião dele semanal, mensal. Se reuniam para discutir, olha, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, vamos todos pegar nossa enxada, nossa pá, nossa picareta e vamos arrumar a estrada. Eram trabalhos comunitários que se faziam, né? Chegava o dia do Tatemai, vinha 30, 40, 50 amigos e o carpinteiro, e num dia só eles levantavam a casa e cobriam. Aqui em Registro nós temos uma arquitetura japonesa diferenciada porque vieram os carpinteiros que já tinham uma noção de carpinteria no Japão. Viram em São Paulo alguma coisa, né? E aqui chegando eles também tinham uma mesclagem da arquitetura japonesa com a arquitetura de São Paulo e com a arquitetura caipira daqui. O primeiro andar seria assim de tijolo, tudo como fosse em São Paulo. Na parte de cima então eles usavam taipa com barro, assim, tipo caipira aqui. E o telhado, então, eles tinham um telhado tipicamente japonês também. Aí, quando a economia já veio ser mais folgada, então começaram a se preocupar com a educação. Foi feita a primeira escola no bairro do Carapiranga. Quando foi instalada a escola lá no bairro, não tinha professor português, era só japonês. Não tinha diploma de ser professor de japonês, mas quem sabia falar em japonês, escrever, dava aula para os filhos dos colonos que queriam aprender. Então, uns 3 anos funcionou só a escola japonesa. Depois que veio o município, eles doaram para o Estado o prédio. Então, o governo do Estado de São Paulo então pôs uma professora primária pago pelo governo para ensinar o português. Então era das 8 a meio-dia, então era a escola brasileira. À tarde e à noite, então usava o mesmo espaço físico para aprender o japonês. Quando os imigrantes saíram do Japão, a educação era tipicamente militar. Nas escolas também era militar. Era imperador em cima, o professor e o pai. Você vê que numa família japonesa, o homem que mandava. Durante a guerra passaram assim uma fase bastante difícil, uma exportação, terminou tudo. Levou um prejuízo incalculável, né? Houve um atraso muito grande. Tinha as leis federais que eles eram obrigados a obedecer. A japonesa dando aula na escola, avisa para ordem do governo parar. Se o continuar, fica todo mundo preso. Não pode ficar aí 3, 4 japoneses juntos aí na meio da rua conversando, que era cidade do meu estado, né? Aquele sonho de voltar já acabou. Os próprios japoneses já ficaram com outro pensamento. Não, eu não quero ir mais para o Japão. Eu vou ficar aqui no Brasil, vou morrer aqui mesmo. Então, em 1947, com a necessidade de fundar uma coisa mais sólida, se reorganizaram a sociedade
entre brasileiro e japonês. Aí já foi misturaram tudo. O RBBC, o Registro Beisebol Clube, uma instituição que veio assim, numa amalgamação entre a colônia japonesa e a brasileira. Então, era uma união, tanto na parte social, na parte esportiva, na parte cultural mesmo, né? Um dependia do outro. Aí começaram a investir numa educação mais de curso nível superior para os filhos. Meu marido não queria mais colocar os filhos lá na escola do sítio, porque tinha 4 quilômetros para caminhar. Ele disse, não, o caminho que eu fiz, ele não queria que os filhos fossem também, né, mesmo caminho. Aí passamos para a cidade, para Registro. Aí eles começaram a estudar na cidade, depois começou a fazer faculdade em São Paulo. E hoje está tudo trabalhando. Desde criança eu sempre ouvi dentro da minha casa que todos precisariam estudar, porque isso seria garantia para o futuro, né? E que precisariam de qualquer forma, né, ir pelo menos até a faculdade e ter um curso superior. A partir de 1950 iniciou-se um novo processo migratório. Meu avô, ele veio para Registro e começou a criação de bicho de seda. Eu era criança, né, 11 anos. Registro ainda era uma cidade muito pequena, né? Mas a força da colônia é muito forte naquela época. Em 1954 nós mudamos aqui para Registro. Então já estamos com 53 anos. Né? Até a década de 60, o chá era uma das atividades que mais distribuía renda aqui no Vale do Ribeira. Porque a cultura, o cultivo, o manejo era feito totalmente de maneira manual. No auge da produção de chá, se dizia que nós tínhamos mais ou menos ao redor de 2.500 alqueires de chá aqui em produção. Mas da década de 80 para cá, o chá está sofrendo uma crise muito grande, principalmente por causa dessa questão do custo Brasil, que é muito alto, e também pela questão do dólar. Hoje a gente está produzindo, entre as 4 fábricas existentes hoje, a gente está produzindo em torno de 4.500 toneladas de chá seco. Tá? Já chegamos a produzir 12 mil toneladas. Né? Com a questão do início da decadência, principalmente da cultura do chá, e pela falta de mão de obra trabalhadora no Japão, iniciou-se um processo de inversão de rotas, né, do Brasil para o Japão, do chamado fenômeno de Kasegi. Não tem trabalho aqui, então ele vai trabalhar no Japão para ganhar dinheiro. É uma coisa que me entristece um pouco, né? Porque são pessoas que o país não ofereceu a oportunidade para eles sobreviver dignamente aqui e tem que deixar, por vezes, famílias, né? Familiares muito próximos, filho, mulher, para ir trabalhar no Japão. É dramático isso aí. Existem mais ou menos 1.000 de Kasegi para o Japão. Eles ganham $3.000 por mês, né? Então eles mandavam aqui para Registro, né? Cada um que mandasse, por exemplo, $1.000, são $1 milhão que vem aqui para Registro. Deve ter mais ou menos no Japão uns 300 mil de Kasegi, né? Tem que tratar bem os de Kasegi, porque nós fomos bem tratados aqui. Hoje, a comunidade japonesa, aqui em Registro principalmente, é uma sociedade muito receptiva, muito aberta a receber pessoas para que elas possam transferir essa cultura e que é muito bem absorvida pela comunidade em geral. Hoje nós temos a participação muito forte das mulheres nipônicas nas atividades culturais e também na área social.
a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, sem mulheres, não existe. Os japoneses já estão na 4ª geração, né? 4ª, 5ª geração. Minha casa também está na 4ª geração. 100 anos. Quem lembra daqueles anos é meio difícil, né? Mas para a geração nova, acho que é muito bom para relembrar. Meu pai, a intenção dele era sair do Japão, né? Escolheu o registro, fixou a residência aqui, nunca saiu. Até hoje nós preservamos esse lote, esse vai ficar para o resto da vida.